Oi, gente! Mais uma vez, meu querido Haroldo aqui com vocês. E hoje a gente vai trazer um tema que eu considero muito importante. Jesus na vida do cristianismo. Ok, mas e Jesus na vida dos espíritas? Tranquilo? Há 2000 anos falar de Jesus era proibido. E no movimento espírita, tem lugar que é proibido? O que acontece é que quando o espiritismo começou no Brasil, houve um conflito muito grande com a igreja. E muitos espíritas foram perseguidos. Eu lembro de um caso lá em Belo Horizonte, em que a igreja ela chegava a fazer, levar os beatos, as pessoas para frente do grupo espírita e ficar fazendo oração. Para ver se a gente não para ver se atrapalhava a reunião espírita. E algumas pessoas são dessa geração. Então elas vêm com aquela ferida que a gente tem que respeitar. E aí quando você fala em Jesus, fala de uma Bíblia, a pessoa arrepia, porque ela associa com aquela memória que elas tinham daquele tempo que tinha uma briga da igreja com o espiritismo. A gente sabe que ainda tem pessoas intolerantes, mas isso mudou muito. Eu, por exemplo, tenho vários programas que eu faço com uma grande amiga minha, que é uma irmã de caridade. Aliás, ela é uma amada superior, é uma Ila. E a gente conversa e fala, não tem problema. Então, os tempos mudaram. Mas, por exemplo, o movimento evangélico, ele tá super forte com os jovens, né? Eles agregam forte. Jovens, assim, fazem balada, viagem, retiro. Isso. Eles estão, assim, até na minha casa espírita, eu tenho jovens da casa espírita hoje se tornando evangélicos e renunciando todo esclarecimento, por assim dizer, que eles já conheciam, para viver esse Cristo de maneira mais profunda. Você acha que não falta uma profundidade no movimento espírita, com relação à fé, talvez? Falta muito, porque o problema hoje do movimento, a meu ver, é que nós temos uma doutrina teórica maravilhosa, talvez insuperável, porque ela sintetiza um grande conhecimento, mas a prática é fraca. Uma coisa é a teoria religiosa, que está lá o livro dos espíritos, né, a literatura e tudo. Outra coisa é a comunidade, a vivência que você tem no dia a dia. Então, como você citou aí das igrejas evangélicas, eles têm encontros de jovens, tem acampamento dos jovens, tem garage band, jovem banda, e a gente está comendo mosca no movimento espírita. Precisa modernizar, criar uma vivência comunitária e até para os mais velhos, assim. O que a gente não encontra? Às vezes você precisa de uma meditação, de uma oração, de uma vivência mais íntima, não encontra isso na casa espírita, porque ela é toda voltada para palestra, para atividade intelectual. Ela tem poucas práticas. Agora, o que eu sempre procuro dizer é que isso não é culpa da doutrina espírita. Mas dos espíritas, talvez. Isso é culpa do movimento espírita, porque o movimento espírita é feito por seres humanos. E os seres humanos têm as suas questões, têm os seus problemas, os seus preconceitos. Mas, por exemplo, na minha casa espírita, acho que na maioria a sexualidade é um assunto silencioso. E eu fui a primeira a me divorciar, aquela coisa assim, divórcio, que virou um tema. E eu ouvia tanto de católicos quanto de espíritas assim, você está dando um mau exemplo. Eu falava assim, mau exemplo? Eu estou vivendo a minha verdade, eu estou vivendo honestamente o que eu acredito, eu estou não estando com alguém que eu não amo mais. E eu sou um espírito eterno, então assim, se eu não posso me divorciar, eu tinha que estar com a pessoa da primeira encarnação. Como que você vê isso, assim? Como você passaria para o jovem essa liberdade de escolha? Eu acho que tem uma questão da responsabilidade, a gente se casou muito novo, né, da primeira vez, mas tem uma questão também de um preconceito, que eu acho que os dirigentes ainda têm com o jovem, e quando ele chega na fase adulta, o assunto da bebida não se fala, o assunto do sexo não se fala, o assunto do casamento não se fala, então eles simplesmente saem e voltam já com 40, 50, com o sofrimento, para trazer o filho para a evangelização, para lembrar aquele tempo que era bom, porque eu era criança e me conectava com Deus. Então, eu sempre digo assim, pare de ouvir um pouco as pessoas, vá para a fonte. Vá na obra de Manuel Filomeno de Miranda, vá numa doutrina, porque você vai ver que a visão é outra. Não tem isso lá. Então, se você ficar pegando mercadoria de segunda, quer dizer, ouvir de uma pessoa que ela leu e ela interpretou e ela está dando a visão pessoal dela, que às vezes é rica de preconceitos, rica de traumas. Não, vá na fonte. Nós somos livres e somos responsáveis.
Então, o que há lá nos livros da codificação da doutrina é: nós somos espíritos imortais que estamos a todo segundo fazendo escolhas. E toda escolha tem uma consequência. Ponto! Quando a gente se posiciona dessa maneira equilibrada e vai à fonte, a gente deixa de aprender com esses preconceitos de quem leu a doutrina e passa a aprender diretamente da doutrina. Então, se você fosse dar um conselho, você diria: vá na fonte, não nas pessoas. Não nas pessoas. Legal, bem por aí. Quando você tiver em dúvida sobre uma coisa, isso eu aprendi de um grande espírita, Leão Zaia. Ele dizia assim: meu filho, quando você tiver que tomar uma grande decisão e não souber tomar, consulte 3 espíritas progressistas. Então não é só ser espírita, tem que ser 3 progressista. espíritas progressistas. Show. E aí você tira a média da opinião. O que ele queria dizer? Nós precisamos nos educar para a imortalidade. E a imortalidade significa cada vez mais ser capaz de fazer escolhas. Bem, então se fosse traduzir para a nossa geração, lidar com a encarnação e com a imortalidade... Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica atento. Cuidado com o que você está ouvindo. Pensa. Gente, estive aqui com o nosso querido Haroldo. Infelizmente o tempo é curto. Se vocês puderem, compartilhem, assistam, se inscrevam e deixem sua mensagem pra gente. O Haroldo tem 1000 canais aí para vocês entrarem em contato. Ele é um grande orador. Obrigada.